Pode sentar, queridos irmãos, por favor. Abra sua Bíblia comigo enquanto você está se assentando. No livro do profeta Joel. Profeta Joel, no capítulo 2. Profeta Joel fica entre Oséias e Amós. Não sei se ajuda tanto falar isso. Mas está por aí. Profeta Joel. Então, capítulo 2, por favor. Quero que todos abram a Bíblia e acompanhem comigo a leitura e a exposição do texto. Eu quero agradecer ao conjunto, o grupo de louvor que cantou essa música tão oportuna, tão própria, para a exposição desse texto. É sobre esse exato assunto que nós vamos tratar. Está escrito Joel 2. Todos os irmãos já acharam aí? Okay? Alguém está precisando de procurar ainda? Tem o texto na tela. Tá bom, essa igreja aqui é chique, né? Então vamos lá. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação. Ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Agora versos 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Amém. Irmãos amados, eu estou plenamente convencido de que a maior necessidade sua, minha, nossa, da igreja, hoje, é de um poderoso reavivamento espiritual. Quando eu olho o mapa, o cenário do mundo, mormente o cenário religioso, eu vejo como num cenário amplo, quantas igrejas se desviaram da verdade, caíram nas malhas de um liberalismo perigoso, não creem mais que a Bíblia é a palavra de Deus, se secularizaram, se apostataram, se desviaram da fé. Eu olho o mapa e vejo quantas que caminharam para um sincretismo, um misticismo, apartando-se da verdade, vivendo uma vida completamente fora dos preceitos e dos princípios de Deus, para uma religião de mercado, onde se busca apenas as coisas do aqui e do agora, não tendo mais nenhum interesse pelas coisas do céu, as coisas eternas. Eu olho o cenário e vejo quantos aqueles que ainda professam a fé cristã, mas apenas nominalmente, frequentam a igreja, mas a vida não mudou, o caráter não mudou, o casamento não mudou, a família não mudou, a postura não mudou. Nós precisamos desesperadamente de um reavivamento espiritual. O que é importante identificar é que as crises não são um impedimento para a ação de Deus. Os avivamentos nasceram do ventre das crises. É quando a igreja olha para o seu cenário e vê que as coisas não estão como deveriam estar. Os crentes não estão cheios do Espírito. Os crentes estão se secularizando. Os crentes estão se capitulando ao materialismo ou ao desejo do prazer imediato e estão vivendo um cristianismo apenas formal ou apenas sem compromisso profundo. É nesse momento que a igreja para, examina-se, busca Deus e o céu se fende e Deus restaura
a sua igreja. Quando eu olho para o cenário de Joel, ele está descrevendo um cenário terrível no capítulo 1 e em parte do capítulo 2. Algumas coisas estão acontecendo aqui. Há uma invasão de um inimigo que vem para dominar a cidade de Jerusalém e o reino de Judá. Um inimigo terrível, um inimigo avassalador, um inimigo que passa e deixa destruição no seu rastro. Se você parar para perceber, dentro da cultura agropastoril, está vindo a seca, está vindo o fogo, estão vindo os gafanhotos, tudo está sendo arrasado, tudo está sendo destruído, a nação está sendo assolada, e é nesse cenário de crise nacional, é nesse cenário onde o templo não tem mais o seu sustento, está escrito aqui no capítulo 1 e capítulo 2, é nesse cenário de choro e desespero do povo, é que Deus desafia a nação a se voltar para Ele. E o que é avivamento? O que nós acabamos de cantar no último cântico? O que nós pedimos para Deus? Qual é a súplica que nós fizemos agora há pouco? E o nosso desejo é exatamente esse. Senhor, Tu fizeste. Tu tens poder de fazer outra vez. O melhor daquilo que Tu já fizeste tantas vezes, em tantos lugares, faz de novo, Senhor. E aqui eu chamo a sua atenção, como é que é essa volta? Notem comigo, versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Não é uma questão de religião. Não é nem uma questão de igreja. Não é uma volta a uma instituição religiosa. Não é nem mesmo uma volta a um estilo de culto ou um padrão de doutrina, seja este ou aquele. É uma volta para uma relação pessoal com Deus. Convertei-vos a mim. É um relacionamento pessoal com Deus. É uma intimidade pessoal com Deus. É o seu coração desejar Deus. É você ter sede de Deus. É você ter pressa para estar na presença de Deus. É você sentir saudade de Deus. Esse é o desafio. Mas de que maneira deve ser essa volta? E o texto diz que essa volta tem que ser profunda de todo o vosso coração. Às vezes a nossa volta para Deus, irmãos, ela é muito sazonal, ou ela é muito pontual. Numa hora que eu estou numa crise, numa hora que eu estou passando uma aflição, numa hora que eu estou passando uma dificuldade, então eu recorro a Deus, a crise passou, a dificuldade foi embora, eu me esqueço de Deus também. O profeta Oséias denunciou isso no seu livro, quando diz, ó Israel, o teu amor por mim cedo passa. Às vezes a gente sai de um culto devocional e ali embaixo, ou lá na rua, ou no pátio da igreja, o papo já é outro, a conversa já é outro, o assunto já é outro, aquilo já passou, foi apenas um momento gostoso que vivemos juntos, mas aquilo não está no nosso coração com toda a força da nossa alma buscando a Deus, de todo o vosso coração. Essa é a maneira da volta, de forma profunda. Mas olha mais, essa volta não é apenas profunda, essa volta é com diligência, com jejuns. Irmãos, vocês estão vivendo num país onde os bens de consumo são muito facilitados para vocês. Você vai num restaurante, pede um prato, ele traz comida para 2 pessoas, para uma pessoa só. Muita fartura, muita abundância, muito acesso, isso é bênção. O grande problema é que nós não estamos mais aprendendo a disciplina do jejum. O que é o jejum? Não é sacrifício, não é penitência, não é regime para emagrecer. O que é jejum? Jejum é quando você abre mão daquilo que é bom, a comida, por aquilo que é melhor, a presença de Deus. Jejum é quando você abdica da dádiva para buscar o doador. Jejum é quando você abre mão da bênção, que é o pão da terra, para aspirar e desejar o abençoador, que é o doador do pão da terra. A Bíblia nos ensina a comer e a jejuar para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Talvez você pergunte, bom, se eu como para a glória de Deus, se eu jejuo para a glória de Deus, qual a diferença então entre comer e jejuar? A diferença é essa. Quando você come, você se alimenta do símbolo do pão do céu. O pão da terra é um símbolo do pão do céu.
Mas quando você jejua, você não se alimenta do símbolo, você se alimenta da própria essência do pão do céu. Jejum é saudade de Deus, jejum é fome de Deus, e é muito curioso isso, meus irmãos. Por que você jejua? Se você está na dinâmica da sua vida, você não nem espera o seu estômago doer de fome, você já antecipa essa dor do estômago e já se alimenta antes, já nem sabe o que é fome mais. Mas se você para jejuar, daqui a pouquinho seu estômago dói. E quando o seu estômago dói, é para dizer o seguinte: olha, você está querendo buscar Deus, você precisa de Deus mais do que o pão. O homem não vive só do pão, o homem vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. E você começa a desejar Deus, você começa a ansiar por Deus, você começa a acertar a sua vida com Deus, você começa a colocar a sua vida certa com Deus. É nesse sentido que o profeta está dizendo que nós devemos nos voltar para Deus com profundidade e com diligência, com jejuns. Mas mais do que isso, essa volta para Deus tem que ser com o coração quebrantado, com choro e com pranto. Qual foi a última vez que você viu alguém chorando de convicção de pecado? Não de raiva, mas de convicção de pecado. Qual foi a última vez que você viu alguém sendo debulhado pelo poder do Espírito Santo através da instrução das Escrituras, da palavra de Deus? Falta-nos isso, queridos. Falta-nos quebrantamento. Estamos buscando a Deus com o coração seco demais, com os olhos enxutos demais, quando esta volta para Deus precisa ser num derramar da nossa alma, um verter de lágrimas dos nossos olhos, um coração quebrado e o rosto molhado de lágrimas. É com essa profundidade que nós devemos buscar a Deus. Mas notem comigo, que esta volta para Deus, ela precisa ser uma volta sincera. Olha o verso 12 comigo. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus. Você sabe que havia uma prática na espiritualidade, na religiosidade de Israel, quando alguém era impactado por uma notícia muito trágica, ou por uma fala muito dura, ou por uma situação muito constrangedora, o sinal que a pessoa dava de desespero ou de inconformismo era rasgar suas vestes. Aí de repente, o rasgar as vestes passou a ser um teatro. Passou a ser uma cena apenas cênica, apenas uma representação. E amados irmãos, nós corremos um grande risco de imitar as coisas sagradas para que as pessoas se impressionem, mas aquilo não tem nada mais a ver com a gente. A gente aprende a chorar, a gente aprende a dar glória a Deus, a gente aprende a levantar a mão, a gente aprende a dar um aleluia, a gente aprende a usar palavras regadas de emoção, às vezes até para impressionar as pessoas, mas o coração ainda continua seco. É teatro, é cênico, é representação. É por isso que o profeta está dizendo o seguinte: Deus não se impressiona com aquilo que nos impressiona. É por isso que Deus está dizendo para esse povo: não rasgue as vestes, eu quero que vocês rasguem o coração. Porque não adianta nada vocês fazerem um teatro diante dos olhos dos homens, uma apresentação de uma espiritualidade que não está acontecendo lá dentro, para que as pessoas vejam, porque eu estou querendo a verdade no íntimo, eu quero aquilo que vai de dentro do seu coração, é um quebrantar que procede lá do seu íntimo. Rasguem o coração e voltem para mim, Mas você olha comigo e você encontra um outro aspecto nessa volta. Essa volta tem que ser com urgência. Olha o verso 12 ainda. Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor. O que quer dizer ainda assim agora mesmo? Você tem que ler o contexto. O contexto é que uma nação poderosa está invadindo Jerusalém. O contexto é que na lavoura, a seca, o fogo e os gafanhotos estão devorando tudo. O contexto é que uma tragédia está lavrada, está chegando e batendo as portas. O contexto é que ou se toma uma decisão de se voltar para Deus, ou haverá um juízo severo àquela nação. E o texto está dizendo o seguinte: ainda assim, agora mesmo, ainda tem chance de reverter essa situação. Ainda assim, agora mesmo, é possível mudar esse cenário. Ainda assim, quando a tragédia está anunciada, quando o problema está batendo as portas, quando a crise está se instalando, ainda assim você pode buscar a Deus e Deus vai reverter todo esse quadro e toda essa situação. É com urgência que se volta para Deus. Mas talvez você vai fazer uma outra pergunta. Eu tenho alguma motivação para buscar a Deus? E se eu buscar a Deus, será que a situação vai mudar mesmo?
Será que Deus vai mudar minha sorte? Será que Deus vai mudar minha vida? Será que Deus vai mudar minha casa? Será que Deus vai mudar minha família? Será que Deus vai impactar a minha igreja? Será que Deus vai trazer um reavivamento que vai impactar a cidade? Olha comigo as motivações que ele dá no verso 13. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Uma motivação que você e eu temos para buscar a Deus é que Ele é misericordioso. O que significa isso? O que é misericórdia? Misericórdia é quando Deus não me dá o que eu mereço. Pare um pouquinho e pense. Quão consciente você hoje está aqui nesse lugar do seu pecado? Alguém de nós pode se levantar e bater no peito e dizer, eu mereço. Alguém pode fazer isso? Em sã consciência. Quão maligníssimo é o nosso pecado. Quão hediondo é o nosso pecado. Quão ingrato somos nós ao pecarmos contra Deus. E aí Deus está dizendo o seguinte, você merece o juízo, mas se você se voltar para mim, eu perdoo você. Eu removo o juízo, eu entrego bênção para a sua vida. Eu despejo a minha graça sobre a sua cabeça. Eu trago restauração para a sua vida. Eu trago restauração para a sua casa. Eu trago restauração para o seu casamento. Eu trago a minha bênção sobre a sua família. Eu visito com restauração meu povo. Eu sou misericordioso. Para mim, uma das melhores definições de avivamento que eu encontro na Bíblia é do profeta Abacuque. Avivamento é quando Deus, na sua ira, se lembra da misericórdia. Essa é uma motivação que eu tenho para ter e buscar um poderoso reavivamento espiritual. Mas notem comigo no texto ainda. Porque no versículo de número 15, há uma ordem. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação. O que ele está dizendo é o seguinte, irmãos. Às vezes nós, igreja, povo de Deus, temos muita facilidade de olhar para fora do nosso templo, para fora das janelas do nosso templo e olhar o mundo, na sua degradação, na sua corrupção, na sua violência, na sua promiscuidade, na relativização dos valores absolutos. E nós enxergamos isso e denunciamos isso. E o profeta está dizendo o seguinte, não toque a trombeta lá fora não. Emboca a trombeta e toca a trombeta em Sião. O juízo começa pela casa de Deus. Nós precisamos acertar primeiro a nossa vida, para depois nós chamarmos o mundo ao arrependimento. Começa aqui. É se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Avivamento não começa lá fora, avivamento começa aqui dentro. Avivamento acontece quando eu e você temos profunda convicção de pecado e nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele nos restaure, para que Ele nos cure, para que Ele nos levante, para que Ele nos encha do seu poder, para que Ele nos instrumentalize para o louvor da sua glória. Mas você pode perguntar, quem deve fazer parte disso? Quem deve fazer parte disso? Confira comigo o que ele vai dizer no versículo 16. Primeiro, ajuntai os anciãos. Quem puxa essa fila da volta para Deus são os líderes. Os anciãos. Aqueles que estão à frente. Sejam de cabecinha branca ou aqueles que espiritualmente estão na liderança. A igreja é um retrato da sua liderança. Vocês aprendem a orar porque vem o pastor de vocês orando. Vocês aprendem a ler a Bíblia e amar a Bíblia porque vocês sabem que Ele ama a palavra.
Nós precisamos, nós líderes, buscarmos a Deus em primeiro lugar e puxar essa fila. Quem mais? Reunir os filhinhos e os que mamam. E você começa a perceber que faz uma diferença entre filhinhos e os que mamam. Ele está falando dos adolescentes, dos jovens e das crianças. No avivamento, nem as crianças de peito ficam de fora. Os adolescentes não ficam de fora. Lugar de jovem curtir a vida não é no mundão, é na casa de Deus, é na presença de Deus. Eles são convocados e conclamados a buscarem a Deus. Quantos reavivamentos, meus irmãos, começaram na história da igreja com adolescentes? Nós não podemos subestimar esta gloriosa verdade de que eles são chamados a buscar a Deus, a entrarem nesta santa assembleia para buscarem a Deus. Que mais? Quem mais? Olha comigo. Reunir também, não só apenas os filhinhos, os que mamam, mas está escrito aí, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Isso é impressionante para mim, porque essa é a cerimônia do dia do casamento. E pense comigo que quando um rapaz e uma moça namoram, ficam noivos, marcam casamento e a data chega, esse dia é muito especial. Nesse dia você não tem agenda para outra coisa. Você não vai a banco, você não vai ao supermercado, você não marca viagem, você não atende a compromissos. Esse é o dia em que a moça vai para um salão ou para um hotel, vai se produzir, o rapaz vai cuidar dos últimos preparativos na sua recâmara. E o texto está dizendo que ainda que seja no dia da cerimônia do casamento, nessa convocação, não tem nada mais urgente do que buscar a Deus. Buscar a Deus é mais urgente do que se casar no dia do casamento. É com essa pressa, é com essa prioridade, e é com essa urgência que somos conclamados a buscarmos a Deus um poderoso reavivamento espiritual. Mas há uma palavra aí que eu quero destacar. Está no versículo 17. Olhem comigo. Chorem os sacerdotes ministros do Senhor entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque onde dizer entre os povos, onde está o seu Deus? A pergunta é, quem é o sacerdote? Leia a sua Bíblia e você verá. O sacerdote era a pessoa encarregada, primeiro, de ensinar a lei de Deus ao povo. Segundo, o sacerdote tinha a missão de interceder pelo povo. O sacerdote trazia Deus ao povo, o sacerdote levava o povo a Deus. Esse sacerdote não está conclamado apenas para orar, ele está conclamado para chorar. E por que chorar? Ele tem um pedido específico. E o pedido é esse: poupa o teu povo, Senhor. Meus irmãos, vocês têm olhado o cenário do Canadá, dos Estados Unidos, da Europa, do Brasil, do mundo? Quantas igrejas fechando? Quantas igrejas sendo vendidas? Templos que vão se transformando em museus, em boates, em bares. Quantos seminários que hoje não creem mais que a Bíblia é a palavra de Deus? Quantos pregadores que hoje não creem mais que Jesus Cristo é o único Salvador? E nós estamos vivendo nesse momento, onde a igreja evangélica aqui no Canadá, nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, no mundo, é mais conhecida pelos seus escândalos do que por sua piedade. Onde se faz chacota do povo de Deus. E esse sacerdote está chorando, dizendo: Senhor, poupa o teu povo. Não entregues o teu povo ao opróbrio. Porque as nações vão fazer escárnio do teu povo. E em última instância, Senhor, quando as pessoas lá fora, a imprensa, a mídia, começam a fazer chacota da igreja, é o teu nome que está em jogo, é a tua glória que está em jogo. Então, Senhor, por amor do teu nome, poupa este povo, Senhor. Traz um reavivamento, sopra um sopro novo de alento sobre a tua igreja. Oh, amados irmãos, esse deve ser o desejo que deve arder de volta no nosso coração. Eu me lembro que na década de 90, houve no Brasil
uma busca muito intensa por avivamento. E eu queria lhes dar um exemplo só que marcou muito a minha vida. Pastor Seni, mais 2 colegas, eu não recordo exatamente quais são os 2 colegas agora, e eu fomos a Belo Horizonte num congresso, lembra disso, de avivamento. São 8 horas de carro. Nós começamos uma reunião de oração dentro do carro, em Belo Horizonte, e viemos ao longo da estrada, 8 horas, orando sem cessar. Um parava, o outro começava, o outro parava, o outro começava. Havia uma fome, havia uma sede, havia uma inquietação na nossa alma. Eu estava comentando com ele, agora há pouco, de um fato que me marcou muito também. Nós estávamos, o pastor Seni me convidou para dar uma palestra para um grupo de adolescentes em Marilândia, perto de Colatina, a um retiro da igreja dele, de jovens e adolescentes. E quando nós chegamos naquele retiro, nos deparamos com uma situação muito constrangedora. Alguns adolescentes tinham dado alguns problemas lá de indisciplina, e o presbítero que estava tomando conta desses adolescentes resolveu que não dava mais para eles ficarem no acampamento. Eles tinham que ir embora. E o pastor Seni, muito sábio, ao chegar, não desautorizou o presbítero. Não disse, não, a sua ordem está dada, mas eu vou mudar a sua ordem. Ele não desautorizou. Mas se pediu com muita cautela uma coisa. Vamos fazer o seguinte, a sua ordem está dada, mas viemos aqui para o culto. Depois do culto, você toma a sua decisão, está tomada, tudo bem. Vamos para o culto primeiro, depois a decisão está tomada. E houve naquele dia, irmãos, algo maravilhoso. Porque será por volta de 11 horas da manhã e começou o culto e houve um derramar da graça de Deus ali. E ninguém queria saber de almoçar. Deu 12:00, deu 1 hora, deu 2 horas. E o culto não conseguia terminar. Porque houve um derramar da graça de Deus. Eu creio piamente, meus irmãos, e aí, pastor Seni testemunha disso, quantos jovens daquela igreja foram levantados por Deus, com pastores, com missionários. Deus pode fazer o mesmo. Deus pode soprar de novo, irmãos. Soprar de novo. Soprar de novo. Lá em Quacisabanto, quando eles estavam orando por avivamento, depois de meses de lágrimas e choro, e quebrantamento, e acerto de vida com Deus, o que marcou muito foi que uma menina, adolescente, se levantou com lágrimas nos olhos e fez exatamente esse pedido para Deus. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. E Deus fendeu os céus. E Deus desceu. E Deus derramou do seu espírito. E os feiticeiros foram convertidos. E os oprimidos foram libertos. E os cegos viram. E os coxos andaram. E os mortos ressuscitaram. E os corações se derreteram. E numa fazenda vimos ali um templo para 15.000 pessoas, com 3 cultos por dia. Meus irmãos, Deus pode fazer mais num dia de avivamento que nós conseguimos fazer em anos, na força do braço da carne. Essa é a nossa oração, faz de novo, Senhor. Agora, notem comigo, queridos irmãos, que quando Deus então restaura o seu povo, olha o versículo 18, a frase que aparece em seguida, a palavra que aparece em seguida. Quando o povo se volta para Deus, está escrito assim, então. Essa palavra então é uma espécie de ligação, de elo, entre a volta do povo para Deus e a resposta de Deus a essa volta. E o que Deus faz? Preste atenção comigo, em primeiro lugar, em vez de destruição, de gafanhoto, de fogo, de seca, de inimigo dominando, tem prosperidade. Versículo 19 diz, respondendo, lhe disse, eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, deles sereis fartos e vos não entregarei mais o opróbrio das nações. Deus reverte a situação. Olha, preste atenção nisso. Em vez de opressão dos inimigos e do exército que vem, tem libertamento, tem livramento, tem libertação. Versículo 20. Mas o exército que vem do norte, eu removerei para longe de vós. Em vez de seca, de fogo,
Olha o versículo 23, tem chuva, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, para descer como outrora a chuva temporânea serôdia. Olha bem, fará descer como outrora a chuva temporânea serôdia, e avivamento é exatamente a descida desta chuva, que está escrito aqui, temporânea serôdia, irmãos. Ele faz descer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, sempre que ele encontrar um povo sedento pela presença dele. Olha mais, se o inimigo veio, o gafanhoto veio, a destruição veio, o que Deus faz de novo agora é restituição, versículo 25, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Olha comigo, versículo 27, o que o pecado faz, irmãos, na nossa vida? Afasta Deus de nós. Deixa eu dizer uma frase aqui que você já ouviu tantas vezes. O maior problema da igreja não é a presença do diabo. O maior problema da igreja é a ausência de Deus. O diabo sempre foi opositor e será, até o dia que for lançado no lago do fogo. A maior necessidade da igreja é da presença de Deus. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Olha o que acontece quando o povo se volta para Deus. Versículo 27. Sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. A necessidade nossa é da presença manifesta de Deus. Quando Deus está presente de forma poderosa e manifesta, irmãos, os corações se derretem. Se derretem. Qual o resultado? Agora olha comigo, por favor, versículo 28 e 29. Está escrito assim, e acontecerá depois. Depois de quê? Depois que o povo se volta para Deus. Não está escrito assim, e acontecerá antes. E acontecerá depois. Depois que o povo se volta para Deus, há uma contrapartida, irmãos, há uma promessa de Deus. E acontecerá depois que derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos velhos e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas eu derramarei meu espírito naqueles dias. Agora preste atenção nisso. Essa profecia de Joel se cumpriu no dia do Pentecostes. Eles estavam orando 10 dias no cenáculo. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso. Línguas como de fogo caíram, uma sobre cada um deles, eram 120. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E todos se levantaram e começaram a falar as grandezas de Deus. E então diz a Bíblia que o apóstolo Pedro se levantou e disse o seguinte, esta promessa é para vós. Esta promessa é para os vossos filhos. Esta promessa é para aqueles que estão longe. Esta promessa é para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Se Pedro não tivesse dito isso, nós poderíamos pensar, bom, isso ficou lá no Pentecostes, há 2000 anos, não tem mais esperança para a igreja, mas esta promessa é atual, esta promessa é para a igreja Vida Nova, esta promessa é para os nossos dias, esta promessa é para a sua vida, esta promessa é para a sua casa, esta promessa é para ser buscada hoje, meus amados irmãos. Esta promessa é segura, quem está prometendo é Deus. Essa promessa é abundante, porque Deus está dizendo que eu vou derramar. Esta promessa, meus amados irmãos, ela alcança todos, é sobre toda a carne. Isso significa não todos sem exceção, mas todos sem acepção. Em outras palavras, não tem barreira de idade, é sobre o velho, é sobre o jovem. Eu acho isso tão maravilhoso. Não tem barreira aqui de sexo, é sobre o filho e sobre a filha. Não tem barreira aqui social, é sobre o servo e sobre a serva. Deus promete trazer sobre nós e para nós um derramamento do Espírito Santo de Deus. Como eu espero isso, irmãos, como eu aguardo isso, como eu anseio por isso.
Eu queria conclamar você. Eu tenho dito isso, pastor Seni. A visão que eu tenho hoje é que, penso eu, que a América do Norte, Europa, há de experimentar um poderoso avivamento através dos imigrantes. Deus chama aquilo que parece que não é para envergonhar o que de fato é. Você não veio aqui só para ganhar dinheiro, irmão. Você não veio aqui apenas para estudar. Deus trouxe você para cá para um propósito muito maior. Quem sabe você se transforma neste país um graveto seco, que vai pegar fogo, fogo do Espírito. E outras pessoas vão ser inflamadas. Quem sabe esta igreja, que tem sido uma bênção nesta cidade, possa experimentar coisas novas, grandes, portentosas, extraordinárias. E através desta igreja, essa cidade ficar sabendo que o Senhor é vivo. Ele reina, Ele é poderoso. Meus irmãos, quando Deus derrama do seu espírito, não tem geografia. Não tem geografia. Pode ser lá num canto, numa roça, como nós fomos lá em Quaçazabanto. Uma fazenda. Uma fazenda. Gente do mundo inteiro indo lá para ver o que Deus está fazendo. O que Deus está procurando é um coração que seja totalmente dele. O que Deus está procurando é alguém que rasgue o coração. O que Deus está procurando é alguém que tenha fome dele, sede dele, tenha pressa para acertar a vida com ele. O que Deus está procurando é alguém por meio de quem há de começar essa grande obra. Eu queria orar com você agora. Eu quero colocar diante de Deus a minha, a sua, a nossa vida nesta noite. Eu não sei como é que você entrou aqui. Eu não sei que grau de compromisso você tem com o próprio Deus, com a palavra de Deus. Eu não sei o quanto as coisas de Deus apetecem ao seu coração. Mas Deus está neste lugar, irmãos. E a Bíblia diz que Deus olha do céu para a terra, procurando um homem, uma mulher, cujo coração seja totalmente dele. Basta uma pessoa. E a obra de Deus começa ali. Nós cantamos agora há pouco. Faz de novo, Senhor. E nós queremos isso. Porque tudo mais não satisfaz a nossa vida, irmãos. Você pode ganhar dinheiro. Isso não satisfaz você. Você pode comprar uma casa maior. Isso não satisfaz você. Você pode ter o carro mais caro. Isso não satisfaz você. Você pode alcançar os degraus da universidade, fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Isso não satisfaz você. Você pode fazer as viagens para os lugares mais bonitos deste mundo. Isso não satisfaz você. Deus tem coisa maior para nós. Deus tem coisa melhor para nós. Deus tem para nós a plenitude do seu Espírito. Deus pode trazer sobre nós um poderoso reavivamento espiritual.